Oi, eu sou o Benmar Timbalique e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o Loyola, profissional de mais de 28 anos de experiência no agro e ligado à R2M, a Ready to Market, acho que eu falei certo, né? Consultancy and Training. Eu treinei meu inglês dessa vez. Ó. E com atuação em temas com mercado, estratégia, agronomia digital, agricultura de precisão e preparação comercial para o agro. Também já participou aí do podcast AgroTitanes, falando sobre a importância de um profissional do agro se preparar em áreas como agronomia digital, agricultura de precisão, marketing, mercado digital. E hoje a gente vai bater um papo sobre como se planejar para a safra 26 e 27 e superar a crise no agro. Bem-vindo, Loyola, é um prazer inenarrável ter aqui você com a gente. Tá? Valeu, meu caro, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando aí com o teu público. Para mim sempre é uma grande satisfação poder falar para os profissionais do agro, principalmente aí sobre um tema tão importante, né, que a gente está passando esse ano, um desafio muito grande em vários sentidos. Então é muito legal trocar essa ideia e trazer algumas reflexões, alguns insights aí para a turma, né? Muito bom. Maravilha. Maravilha. Galera, antes da gente começar as perguntas aqui para o papo, obrigado, Loyola, bem-vindo. E a gente vai ter um recadinho rápido aqui. Qual que é o nosso recado rápido? Você está sofrendo demais com problema de vendas? Se você está sofrendo muito com problema de vendas, você pode estar perdendo a oportunidade dentro da tua própria mão. Pô, Bemart, como assim? Bom, sabe essa ferramenta que você usa no bolso, chamado celular? Você conversa com o produtor rural pelo WhatsApp, não conversa? E aí? Quantos produtores rurais, os teus RTVs, os teus vendedores já deixaram de atender por estarem sem sinal, por estarem no fim de semana descansando, ou por realmente não ter tido tempo de atender eles, estava dando prioridade para outros clientes? Isso acontece direto com a famosa 80/20. Então faz o seguinte, digita aí agrosdr.com.br e acessa a nossa ferramenta exclusiva de chatbot e chat inteligente, com inteligência artificial, para o agronegócio. Ele espelha a linguagem do produtor na região que ele está, do jeito que ele está, e ele é adaptado para indústrias, cooperativas, revendas, e já está marcando visita em fazenda. Então, chega daquelas placas na fazenda, proibido entrar vendedor, aproveita, acessa lá agrosdr.com.br, uma plataforma desenvolvida por agências e vendedores que vai ajudar você a vender mais durante esse momento aí do agro, certo? Não podemos desperdiçar um contato. E agora, vamos aí para o nosso papo. Loyola, a primeira coisa que eu pergunto aqui é, rapaz, como é que você caiu no agro e, qual é a sua história? Por onde você passou? Que casca que você criou aí para a galera conhecer um pouquinho aí da tua jornada? Legal. Bom, eu vou resumir a ópera aqui em 3 fases, tá? Este ano eu completo 30 anos de mercado, formado. Formei em Botucatu, onde eu resido atualmente, interior de São Paulo, na gloriosa Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, aqui de Botucatu, há 30 anos atrás. E por que eu fiz agronomia? Porque desde moleque, desde cedo, convivi em fazendas, né? Minha família tem 2 propriedades rurais. Uma, na época atrás, trabalhávamos com pecuária de corte, ali na região de Araçatuba, e atualmente já faz uns 25 anos que está arrendado aí para cana. E temos uma outra propriedade no sul de Minas, que a gente trabalhava com café e leite, né, e plantava silagem, enfim, para pecuária de leite. Tá? Então, assim, eu tive a minha infância em fazenda e, obviamente, isso me levou a fazer agronomia. Então, foi esse o motivo que eu caí no agro. E a ideia inicial era tocar fazenda. Então, eu fiquei 4 anos dentro da porteira, 2 anos em casa. Aí meu irmão também formou em Piracicaba, agronomia, né? Eu fiz Exalc, ele fez Exalc, eu fiz Unesp.
E aí, então, ele veio depois de 2 anos, e aí eu acabei indo para trabalhar numa outra fazenda, num outro cara de São Paulo. Então, 4 anos eu fiquei dentro da porteira. Depois eu resolvi sair da parte de fazenda, e que eu sempre gostei muito de gestão, né? Tanto que nessa época de fazenda eu fiz um curso de administração rural em Lavras, de uma pós, para pegar um pouco mais de gestão, para como era administrador da fazenda, né? Ter um pouco mais de controle, indicador. Então, desde aquela época a gente fazia os controles de custo de leite, a gente tinha o programa da diagnose lá do Paulo Machado, lá da Exalc. Então, a gente sempre foi assim cuidadoso com essa questão de custo, né, informações. Aí, então, meu irmão ficou e eu fui para o mercado e fui trabalhar nas empresas. Aí, passei por várias empresas do agro, foram 17 anos, né, antes de abrir minha própria empresa. Então, essa é a segunda fase da minha carreira. A primeira dentro da porteira, depois eu fui para dentro antes da porteira, para algumas empresas de insumos, consultoria e também de dados. Então, resumindo a ópera, eu saí de vendedor, fui gerente, diretor, e fui fazendo minha carreira, crescendo, né, aumentando a responsabilidade. Fiz 12 mudanças com a família nesse período, né? Foi um período bem assim conturbado, né? Porque cada mudança gera, né, uma escola. A minha mais velha conhece gente do Brasil inteiro, né? Vamos falar assim. Até com 25 anos agora, na festa de 15 anos dela tinha gente do Brasil todo. E aí, então, depois dessa fase das 17 anos de multi, né, passei por Monsanto, Basf, Timac, Guarani, Prime Action, consultoria, eu finalizei com a Agdata. E aí, na Agdata, eu resolvi sair, e aí, em vez de buscar uma nova regulação no mercado, eu resolvi ir para a terceira fase da minha carreira, por enquanto, né, que é abrir a R2M, que quer dizer Ready to Market, que é, na verdade, preparar para o mercado. Então, nosso nome é o propósito que a gente tem, e a gente faz isso hoje através de consultorias, da efetividade de vendas, né, onde a gente aplica um diagnóstico, depois dá suporte, hands-on, põe a mão na massa para ajudar o cliente a implementar o que a gente vai recomendar. Temos palestras, né? Inclusive, eu acabei de chegar agora, hoje de Porto Alegre, fui lá atender a 300 lá na palestra de convenção deles ontem, e anteontem para a Grosseries B9, então a gente vem fazendo bastante palestra em convenções de vendas. Fazemos mentorias, programas de mentoria, tanto de vendas quanto de liderança, uma por semestre. Já estamos na 9ª turma, e também tenho a parte da aula, né? Do aula também em 4 MBAs, né? Na FIA, na Exalc, SPM e Instituto Futuro, onde eu também gosto, né? O hobby que eu tenho é dar aula. Eu sempre gostei muito de passar conhecimento, e principalmente parte prática, né? Porque senão fica muita teoria, então o pessoal gosta por causa dessa vivência toda aí. Eu costumo trazer ali a realidade, né, da coisa. Então, e os programas de capacitação, tanto online quanto em company, né, presenciais. A gente faz aí essa parte de liderança, de equipes de venda consultiva, CRM, gestão de carteira, gestão de cliente, gestão de tempo, uma coisa que todo mundo tem dificuldade, né? Então, assim, resumindo a ópera, é isso. E paralelo à R2M, eu tenho uma entidade de agricultura digital, que você falou bastante de agricultura digital aí, que chama-se AgGateway. Eu ajudei eles a virem para o Brasil lá atrás, né, uns 10 anos atrás. E eu, há 8 anos, assumi como também diretor regional para a América Latina. Então, a gente coordena um grupo de 30 empresas, 30 membros. Aqui, globalmente são 200, mas aqui na região. E aí, a cada 2 meses, a gente faz reuniões com essa turma para discutir padronização e interoperabilidade de dados na agricultura. Então, eu me divido meu tempo entre a R2M e a entidade global aí, sem fins lucrativos, onde eu tenho eu sou parte da staff deles, né, da equipe aqui na América Latina, representando a entidade aqui na região. Resumidamente, essa é a minha história de 30 anos, a minha jornada. Sensacional. Experiência incrível aí. E eu estava te falando aqui nos bastidores, para quem está assistindo a gente, né? Eu encontro várias pessoas e todo mundo fala bem do Loyola. Então, poxa, parabéns aí pela tua jornada, por tudo aí que você construiu. E Obrigado. assim, Loyola, trazer você aqui ajuda também a quem está aqui ouvindo a gente a conseguir ter... A gente quer tanto um alerta como uma esperança. Então, porque a gente precisa desses 2 itens no momento que a gente está vivendo, né? De um alerta e de uma esperança. Porque pensando assim, com toda essa experiência e tudo que você já passou, como que
que hoje o agro realmente está passando por uma crise ou ele só está entrando numa nova fase que está selecionando aí o que eu costumo dizer do time de várzea, da Champions League, da Copa do Mundo, tá separando ali as crianças dos adultos ali propriamente dito. Qual que é a tua visão e como que hoje você vê o que está acontecendo? Bom, a tua pergunta é muito interessante, né? Existe ou não uma crise no agro? Primeiro, a gente tem que deixar claro que o agro ele é muito amplo. Tá? Para a gente falar se está em crise ou não, a gente tem que entender assim, que o agro são vários agros. E por que isso? Porque quando a gente pega, por exemplo, eu atuo com vários segmentos do agro, né? Não só atuo com um segmento específico, por exemplo. Apesar do meu conhecimento maior ser de defensivo, né? Eu vim da empresa da indústria defensiva e também trabalhei um tempo com máquinas agrícolas. Hoje eu atuo praticamente em todos os segmentos, inclusive nutrição animal, saúde animal, genética, né? Tenho vários clientes hoje, no Brasil são mais de 120 empresas aí que a gente já atendeu nesses 10 anos que a gente completa agora em dezembro. Então, uma coisa importante, né? Quando fala o agro está em crise, depende. Qual setor você está falando? Qual segmento a gente está falando? Agora, tem situações hoje do agro que estão permeando ou estão impactando praticamente quase todos os setores. Uma delas é a questão da RJ, ou do crédito, porque isso, né, de certa forma, é uma questão geral. E por que isso? Porque quem financia o crédito, que são os bancos, as fintechs, né, as empresas, olham para a situação geral, elas generalizam que o agro está em dificuldade. Então, você não fala, não, só vou dar crédito para esse setor, ou para aquele. Então, de forma geral, se institui uma política ou uma medida que impacta, de certa forma, todos os setores, mesmo alguns setores que ainda estão um pouco melhor, que é o caso, por exemplo, da pecuária. Você pega a pecuária, o café, até um pouco tempo atrás, também estava bem remunerado, né? O produtor... Eu lembro quando a gente produzia café lá, 150, 120 reais a saca, era uma coisa assim, né? Quando eu começo a ver o café chegando a 2 mil reais o saco, eu falei pro meu pai, poxa, bons tempos aí, pai. Imagina se a gente tivesse, que a gente produzia lá atrás, que era por volta de 2.500, 2.800 sacas por ano. Se tivesse hoje o preço de hoje, né, estava bem melhor, enfim. Então, assim, a primeira resposta o agro tem vários agros, então eu preciso saber definir. Lógico, como eu falei, algumas coisas vão impactar ou têm impactado mais. Mas, por exemplo, quando eu falo, é o Ninho. Estão dizendo aí, né, que o El Niño está vindo mais forte e tal. Primeiro que, assim, tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, porque muitas vezes isso é suposição, né? Não tem certeza ainda de nada, tem muita especulação, tem muitas vezes interesse de partes para falar isso, para amedrontar isso, para já criar uma especulação. Né, por exemplo, tal. Exato, criar especulação, por exemplo, que isso vai impactar a questão de preço, então o produtor fica mais ainda, né, sem saber o que fazer. Então, eu sempre falo o seguinte, né? Tudo que você ouve, analisa, reflete, vê a fonte, vê se é só uma pessoa que está falando aquilo, são várias fontes confiáveis que estão falando a mesma coisa. Porque hoje, infelizmente, com esse tanto de fake news, em tanto de interesses que a gente tem nas redes, a gente tem que ser um pouco mais precavido, né? Para a gente escutar algo e repassar. Então, eu procuro sempre, quando eu repasso as coisas, eu procuro ver muito bem a fonte, a consistência daquilo. Mas, de fato, uma coisa, e eu converso com muitas empresas, né, tenho muitos contatos, tenho um bom network, de fato, as empresas em geral, principalmente as revendas agrícolas, né, e a indústria, que tem como grãos o seu principal faturamento, que é o caso de soja, milho, sorgo, né, trigo, está, não só esse ano, né, começou a passar por dificuldades desde de 1 ano, 2 anos e pouco para cá, quando se passou, né, aquela bonança que veio dos grãos. 23, 24 ali, né? Exatamente. Quando veio a pandemia, os preços melhoraram, o custo, né, foi razoável, então o produtor ganhou muito dinheiro, né? Teve um lucro aí muito bom, uma lucratividade muito boa. E aí vem, na minha visão, um ponto que no agro, até hoje, tá? Eu estou 30 anos no agro, até hoje ainda é um problema, infelizmente, que é a gestão. Então, assim, quando você pega a cadeia, começa o problema na onde? No produtor.
E quando a gente está falando de produtor, não vamos generalizar. Tem muitas propriedades que fazem o trabalho de casa bem feito. Você pega esses grandes grupos agropecuários, né, lá do Mato Grosso, Schaeffer, Bom Futuro, Mage, SLC Agrícola. Lógico que os caras têm toda uma análise, têm custo, têm estrutura, têm agricultura de precisão, fazem o que tem que ser feito. Mas a gente sabe que hoje, quantos por cento essas empresas representam do tamanho do número de produtores? Uma coisa é quanto que eles representam em área, que é grande. Mas quando a gente fala em número de produtores, a gente está falando de uma parcela muito pequena que sabe o que está fazendo, sabe onde está investindo, qual que é o retorno, qual que é o payback, se vale a pena, se não vale a pena. Então, hoje o que falta muito para mim no agro é profissionalizar a gestão. E que gestão, Loyola? A gestão da propriedade, sabe, dos custos, quanto custa um hectare de soja realmente em todo sentido, não é só X saco mas é saber, olha, está melhorando, meu custo operacional está diminuindo, está aumentando, eu estou tendo uma boa eficiência no meu consumo de diesel, no meu consumo de horas, o meu trator hoje está fazendo um bom desempenho, a minha colheitadeira não está desperdiçando o produto lá atrás, jogando o produto fora. Então, o produtor, ele sabe muito bem produzir. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Antigamente, eu lembro que as pessoas queriam ir para a Farm Progress Show para saber, né, o que os americanos ou o que outros, os argentinos lá, na exposição também lá em Santa Fé, na Expo Agro, né, já tive lá algumas vezes, o que esses caras estão fazendo, né? Hoje não, hoje a gente recebe, né, comissões de americanos, de pessoas de fora, para visitar Bom Futuro, para visitar, né, esses grupos, para fazer, cara, como é que vocês estão conseguindo essas produtividades, né, com esses custos? Então, a gente virou benchmark mundial hoje em produção, plantio direto, agricultura, boas práticas. Então, assim, isso tem que tirar o chapéu. O que falta para mim? Falta a gente investir mais na gestão financeira. Infelizmente, o brasileiro, de forma geral, né, nós não fomos educados para fazer educação financeira na escola, em casa. Então, hoje a gente está passando... Vamos sair um pouco do agro. A gente está olhando agora para a sociedade brasileira. Por que hoje, inclusive, estamos em época de Copa do Mundo e muita gente não está com tanta atenção na Copa? Por quê? E saiu pesquisa dizendo isso. Porque o brasileiro está endividado, diminuiu o seu poder de compra, está preocupado, está pagando juros absurdos, né? Diminuiu agora 0,25 essa semana a taxa, mas assim, não refrescou uma insegurança também fiscal e jurídica com a... Insegurança por conta de uma reforma tributária, tem toda essa questão jurídica, política que a gente está vendo aí, que infelizmente é uma caneta de um juiz do STF que define tudo, não tem mais, né, nada, vamos falar assim, hoje que dê segurança para você realmente investir, amanhã não ter problema. Tem um ano político que não tem nada definido, sabe, não sabe o que vai acontecer para frente. Então, assim, quando você fala em crise, ela não é uma crise do agro só. Tem algumas coisas que a crise é maior, né? Que estamos falando que política, econômica, fiscal. Agora, lógico, com relação ao agro, eu vejo que a questão aí é muito gestão, que começa lá no produtor, que muitas vezes deixa o orgulho falar mais alto e compra algo que ele não precisava para fazer frente ao vizinho que comprou, para não ficar em desvantagem. Então, muitas vezes, ele investe mais do que precisa, ou investe na hora errada, ou não guarda dinheiro para quando a coisa piorar ele ter fluxo de caixa e não precisar se endividar. E para piorar, muitos produtores que precisavam, ok, entraram numa RJ para uma ferramenta para poder se pegar fôlego, mas tem muito produtor que não precisava entrar em RJ e está entrando por uma ilusão, né, de alguns advogados que estão usando isso como um business para ganhar dinheiro. E quem perde com isso? Todo mundo, a cadeia perde, porque aí a revenda vai ficar já pensar duas vezes dar crédito, a indústria também, mesma coisa, e aí vai tudo para trás, banco também. Então, acho que a gente entrou numa bola de neve, né, que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, mas a causa está muito clara. Isso começou lá atrás, quando o produtor tomou coragem que o negócio estava bom e tomou, né, um investimento muitas vezes em área, equipamento, arrendando soja valor mais alto, e agora está vendo o preço das decisões que ele tomou errado. E isso está repercutindo em toda a cadeia. Então, por exemplo, as revendas agrícolas
né, que hoje não tem artifícios, ferramentas para mitigar risco ou para dar crédito, né, de uma forma mais segura, que é, por exemplo, um barter, estão tendo mais dificuldade. Por quê? Porque o fornecedor também não tem mais aquela quantidade de crédito que ele tinha. Então, você pega as empresas de adubo, por exemplo, né, que consomem 40%, 50% de um custo de produção em geral, das principais culturas aí. Eu tenho muitas revendas, que são meus clientes, que eles não conseguem hoje vender o que eles vendiam de adubo por falta de crédito. Seja do fornecedor para ele, seja dele, porque eles não têm, nem todos os distribuidores hoje têm o barter, né, tem um armazém. Já as que têm, estão crescendo. Eu estava agora palestrando essa semana para uma revenda que eles estão abrindo 6 filiais esse ano ainda. Né? Já tem 75 lojas, vão abrir mais 6. Por quê? Porque de forma estruturada. Tem armazenamento, tem, né, o barter, consegue travar, consegue mitigar risco. Além do insumo também comercializa, então tem 2 fontes de ganho, na originação e na venda de insumo. Então, assim, a gente precisa avaliar, mas assim, o que eu quero trazer de lição aqui, né? Que infelizmente o produtor, ele já não é a primeira vez que acontece isso, e parece que a lição não fica. Porque quando você erra, quando você vê que você tomou uma decisão errada, qual que é naturalmente o que vem acontecer? Pô, não vou fazer isso de novo. Vou aprender. E não é só produtor, vendedor também. Gastou dinheiro, né, agora que estava ganhando muito dinheiro, e hoje está passando dificuldade. Então, a primeira palavra que fica, precisamos investir e melhorar a gestão financeira, operacional, toda ela. Né? Seja na fazenda, seja na revenda, seja o vendedor no negócio dele, para ele poder, né, não passar dificuldade, seja nós, né, da sociedade também, para parar. Está vindo agora esse negócio de bet, tem gente usando FGTS para fazer aposta. Olha que absurdo. Né? Então, assim, a coisa está indo para um caminho muito ruim. Então, a gente tem que começar a ter esclarecimento. Então, acho que uma primeira coisa importante, a gente tem que avaliar muito bem, porque o que acontece? Quando as empresas estavam bem, e aí em geral, tá? Fabricantes, revendas, produtores, muita gente não fazia muita análise, não usava muito indicador, porque está bem. O crescimento esconde a incompetência, né? Exato. Bom, você resumiu o primeiro recado que eu queria dar. Muitas empresas, quando elas estão ganhando dinheiro, e você fala, olha, vamos olhar teu processo, vamos rever seu processo, vamos melhorar isso aqui, vamos otimizar esse custo. Não, Loyola, não precisa não, tá tudo bem, tá ganhando, tô faturando, tá tudo certo. Aí, a coisa faz assim, ó, né, desce. E o agro, eu já passei por umas 4 crises nesses 30 anos, tá? O agro, ele não é um negócio que se vem crescendo só e não para de crescer. Ele é cíclico. Todo segmento tem as suas crises. Né? E o imobiliário teve a sua bolha, depois as .com teve... Então, assim, cada hora é uma história. E o agro... vai ter aí, né? A galera tá especulando que daqui a pouco a IA tem a bolha dela. Né? Vai ter. Então, assim, tudo tem os seus altos e baixos. Eu tinha um amigo meu que falava, tudo na vida tem hora de entrar e sair. Né? Então, ou diminuir, ou tirar o pé. Né? No caso, ele não é sair, mas tirar o pé. Saber a hora de entrar e sair, assim, botar mais energia, tirar mais energia e ficar no sapatinho. Então, a gente está no momento agora de muita cautela. E o que a gente tem que passar, o que eu passo, pelo menos, para os clientes, né, para os nossos clientes, para os nossos mentorados, para as pessoas, eu tenho falado o seguinte: se você não parar e começar a desenvolver realmente um processo, uma metodologia de trabalho em cada departamento, com indicadores, com análise, e começar a implementar uma metodologia, principalmente em vendas, agora vai ser o momento que você vai sentir mais dor quem não tem isso. Porque quando eu estava aqui, o cara, não, bobagem, método para quê? Processo para quê? CRM para quê? As empresas que têm o processo, que têm o método, estão sofrendo bem menos. Então, eu botei o bem propositalmente, bem menos. Os vendedores que têm metodologia para trabalhar estão sofrendo bem menos. E por que eu falo isso? Porque eu tenho casos reais, que hoje eu dou consultoria para algumas dezenas de empresas e eu comparo. Quem é o cara que está performando mesmo com toda essa dificuldade?
É o cara que está adotando o processo de vendas. É o cara que faz venda consultiva, é o cara que tem gestão de carteira, é o cara que faz roteirização de visita, registra a visita, capitaliza a visita dele, e o cliente está aqui, ó. E aí eu pergunto uma coisa, Bento. Você acha que um ano como esse, que o cliente está perdido, ele precisa diminuir custo, ele precisa aumentar a produtividade, ele precisa ver o que ele vai fazer, porque está coisa feia para os lados. Você acha que é um ano que ele precisa ou não precisa de conselho? Precisa ou não precisa de ajuda? É o ano que ele mais precisa de ajuda. Mas de qualquer um, aí que vem o ponto X. Se o vendedor não tiver uma boa reputação, credibilidade na cabeça do cliente dele, se ele for aquele cara que o cara nem lembra o nome dele, só vai lembrar o nome na hora que ele olhar na agenda e falar assim, quem que é o vendedor mesmo daquele fabricante que eu preciso comprar adubo? Ou daquele cara que é o do folhar? É o cara do folhar. Como é que ele lembra do cara? O cara do folhar. Deixa eu ligar. O cara da água de batata. Aí eu falo assim, viu, você acha que o cara vai te ligar para te pedir um conselho? Você acha que ele vai te ligar para te convidar para ir para a fazenda dele para trocar ideia? Não. Porque ele te enxerga como vendedor. Ele não te enxerga como consultor. A palavra consultor de vendas, ela tem um significado totalmente diferente de vendedor. Infelizmente, a realidade é essa. Eu gostaria que não fosse, porque eu também sou de vendas, mas eu tenho que ser realista. Se o produtor hoje, tá, te vê só como vendedor, você é mais um. Ele não se importa, ele não vai te procurar e ele só vai cotar com você. O cara que quiser preço. Agora, e isso diferencia a empresa também, né? Isso diferencia, porque, por exemplo, revendas que têm um método, que têm o próprio protocolo, que eles fazem algo específico e já tem algo nesse sentido, né? Cada vendedor faz alguma coisa e empurra produto. Isso também já diferencia também o mercado, né? Não, e aí quando você olha, são as duas coisas. Assim, ó, a empresa precisa ter método, mas além do método, ela precisa ter também visão e análise para falar assim, como que eu mitigo o risco diante de uma situação de crédito? Porque isso, eu estou contando aqui por conta do foco ser mais para de vendas, mas não é só isso que vai resolver o problema da empresa. Ela também tem que pensar do ponto de vista de ferramenta. Basicamente, né? Agora, o outro ponto importante que eu quero trazer aqui, além dessa questão que eu falei, né, do processo, da falta de processo. A maior parte hoje das empresas do agro, sejam fabricantes, sejam revendas, sejam cooperativas, elas contratam as pessoas da área comercial, trazem para dentro da empresa, mal fazem uma integração devida, correta. Quando eu falo de integração, é você realmente receber o funcionário, já está com o carro dele, o computador dele, está tudo certinho, para o cara se sentir acolhido, fazer um treinamento decente de portfólio, de boas práticas, de regras, de processo, para o cara, sabe, ó, tá aqui a sua região, tá aqui a sua carteira, tá aqui o foco, porque muitas vezes não é assim. O que é o erro? Eu pego, contrato, trago o cara para dentro da minha empresa, dou a carteira de clientes, dou o carro, dou o portfólio, dou a lista de preço, acerto a meta e falo, ó, boa sorte. Vai com Deus. E aí do se não trouxer o número aqui no final do ano. Aí eu pergunto, num ano como esse, com todas essas dificuldades, um cara que recebe o kit, né, vamos falar assim, da empresa, como é que esse cara vai fazer para fazer a meta dele? Sabe o que eu pergunto muitas vezes? Que virou revendedor de Avon, né? Ele só vai lá e repassa o negócio, né? Exatamente. Então, assim, se o cara não tiver ferramenta e não tiver um direcionamento claro de quem ele tem que focar, quais são os produtos chaves, qual é o processo, né, que ele tem que fazer, quais ações ele tem que fazer para gerar demanda, quem são os clientes estratégicos, como é que está o crédito, como é que está isso, e ele não tiver o como fazer a meta claramente, ele vai fazer do jeito dele. Só que a hora que ele perceber que ele não vai entregar o número, e muitas vezes não vai entregar, o que ele faz? Eu não vou ficar esperando eu ser mandado embora, né, para sair. E ele começa já a mandar currículo. Ele já começa a arrumar outra coisa. Aí você vê essa rotatividade de muita empresa assim, ó. 40%, 30% de rotatividade no ano. Então, aí o vendedor começa a parar de vender produto e começa a vender a carteira dele, né? Ele quer vender a carteira dele para a empresa. Né?
Exatamente. Então, assim, eu vejo que as coisas, cara, tudo tem uma ação e reação. Então, ou a revenda, ela encara que hoje ela está contratando um profissional que não tem processo de vendas, a grande maioria, não tem metodologia, não sabe fazer venda consultiva, não sabe fazer gestão de carteira. Ah, mas eu tenho um CRM. Tá, mas não adianta ser CRM, dar acesso para o cara lá, usuário e senha, e achar que ele vai entrar lá no seu CRM e vai saber tudo o que ele tem que fazer, sendo que ele não tem afinidade com isso, ele não estudou isso, ele é agrônomo, ou é um técnico, ou é um veterinário, ou é um zootecnista, ele não tem afinidade. Então, eu sempre falo para as empresas, você tem que dar o trem mastigado para o cara. Ele só tem que operacionalizar, implementar. Quem é o papel de quem fazer esse direcionamento? O gestor, o gerente. Aí me colocam 20 caras para o gerente cuidar. Aí desses 20, 10 é novo. Não sabe? É a mesma coisa você ter 10 filhos ao mesmo tempo. E 10 tem 10 anos de empresa. Eu dotei 5 anos a mais de tempo que o gerente. Você vai conseguir cuidar bem? Não vai, cara. Agora, assim, não, tenho 20 caras, tudo já maduro, escolado, sabendo o que tem que fazer. Aí, beleza, aí você dá conta. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer mentoria de liderança, eu pergunto para os gerentes, viu? Vamos fazer uma análise de tempo aqui? Quanto tempo do seu tempo você está dedicando para inspirar as pessoas, para reconhecer as pessoas, para motivar as pessoas, para, principalmente, desenvolver o seu time? Pô, eu não tenho tempo. O meu negócio aqui hoje é resolver abacaxi, é matar leão. É resolver problema da logística, dar condição aqui, fazer um preço lá, né? Acudir lá não sei o quê. Ou seja, o cara tá de bombeiro, apagando incêndio. É um cargo de gerente de luxo, sabe? É aquele bombeiro de luxo. O cara é bombeiro, só que deram o nome para ele de gerente. Aí aquilo que é mais importante, que é sentar com cada um, analisar o seu potencial do território, analisar a sua carteira, direcionar quem que ele vai focar, definir uma meta por cliente, por segmento, e, né, os indicadores, e analisar e ajudar esse cara a fazer o negócio, até que ele entenda ali o processo e começa a fazer devagarzinho, vai fazendo sozinho, desenvolver ele para fazer isso daí sozinho, não vai acontecer, não tem tempo. E aí ele falou assim, como é que você quer desenvolver uma equipe boa? Como é que você amanhã vai aumentar o seu resultado se você está refém do processo que está tudo desorganizado aqui na sua empresa e você que está pagando o pato disso? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um diagnóstico e tem que arrumar a casa, arrumar o processo, deixar para você ter minimamente tempo para isso. O seu foco tem que ser a equipe, o seu foco tem que ser o negócio lá na ponta. Então, assim, as coisas estão invertidas, sabe? Uhum. Eu vejo que hoje, infelizmente, as pessoas não sabem realmente qual é o seu papel dentro da empresa. Nem o gerente, muitas vezes, nem o próprio vendedor. O cara acha que ele não é responsável por cobrar. Ele acha que não é responsável de ter que pegar papel, pegar documento para fazer análise de crédito. Não, esse é o problema do crédito. Não é seu. A responsabilidade é sua trazer a informação. O crédito vai analisar. A documentação você que tem que buscar. O cliente é seu. O relacionamento é com quem é? Com você. Então, sabe, muitas vezes não está claro os papéis, responsabilidades e tudo mais. Então, assim, resumindo de novo a pergunta, o que é hoje, o maior desafio hoje numa época como dessa? Se a empresa está vendo que está passando dificuldade num momento como esse, fica aí a lição para você. Se você não começar a mudar e implementar de forma realmente concreta um processo, uma gestão eficiente, tá? na sua empresa. E outro ponto, se você quer crescer, cresça de forma estruturada. Porque se você crescer de forma estruturada, o seu problema vai triplicar. Que é o que acontece com muita empresa. O cara aqui, ele dá conta. Aí ele monta mais 2 filiais. Já começa a dar problema. Daqui a pouco ele monta mais 2. Mas ele não resolveu o problema dele ainda. A hora que ele vê, ele quebra. Por quê? Ele cresceu de forma desorganizada, cresceu de forma estruturada. Então, como é que eu vou conseguir manter padrão? Aí, numa revenda, eu tenho aqui, parece que são 2 empresas diferentes, porque é tão diferente o tratamento, tão diferente a coisa. Aqui atrasa a entrega, aqui não. Aqui o pessoal é bem atendido, aqui não. Mas por quê? Não tem padrão, não tem processo. Então, eu acho que a primeira coisa, cara, precisamos organizar a casa, as empresas precisam rever as suas prioridades, rever os processos, rever a metodologia, ter indicadores
e ter gestores líderes, não gestores cobradores só de número, de meta, de visita. O gestor, para ser líder, ele precisa conhecer de pessoas, precisa fazer liderança situacional, precisa, sabe, conhecer cada um do seu membro como pessoa, entender as limitações, entender a maturidade daquele profissional, o que ele pode entregar, não colocar o cara numa fogueira, não cobrar algo que não tem condições dele entregar, né? Criar metas coerentes, metas SMART, que a gente fala, né? Específicas, mensuráveis, atingíveis, temporais e relevantes. Então, assim, tem muita coisa, cara, mas a palavrinha mágica aí seria gestão, tá? Eu acho que é isso que falta muito para as empresas hoje e eu acho que nunca é tarde para começar. Não espera a vaca ir para o brejo para você começar a fazer essa mudança. Porque a tendência, sabe o que é? Num momento como esse, as empresas falam, não, consultoria, agora não tem dinheiro, agora está difícil, eu não vou mexer, isso aí é supérfluo, isso é bobagem. Só que é nessa hora que você precisa de ajuda. Você vai esperar você quebrar para você ir atrás da consultoria? Eu sempre falo o seguinte, é no momento que você está bem que você devia arrumar os processos e revisar os processos, porque aí você não tem preocupação. Sabe aquele negócio, eu estou bem e eu vou garantir que eu estou indo bem para os próximos anos. Agora, o problema é que hoje o ser humano, muitas vezes as empresas preferem esperar, não fazer nada, aí o negócio vai fazer assim, ó. A hora que estiver chegando lá embaixo, aí acorda, né? Nossa, nós precisamos chamar ajuda. Só que aí o tempo que você perdeu, que você podia não ter, né? Tomado todo o juízo. É isso. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. Eu costumo falar, Loyola, para o meu time aqui, eu acho que casa muito do que você falou. O agro precisa de mais efetividade, no geral, tá? Desde a fazenda até grandes indústrias, mais efetividade mais eficiência do que produtividade. Porque Exato. A palavra produtividade enganou todo mundo no agro. Porque produzir mais não significa colocar mais dinheiro no bolso. Perfeito. Você vê um exemplo claro disso aí que a gente vivenciou? A gente tinha a mexer com gado holandês. 20 anos selecionando gado holandês. E o gado holandês, para quem conhece leite, é um gado delicado, exigente, né? Por questão de raça europeia, então tem a genética. Então a gente tinha que fazer silagem o ano inteiro, tinha que ter freestall, um tratamento de casco custava um monte de dinheiro, mastite também. E a gente, né, apesar do sul de Minas ser um clima não tão quente, mesmo assim a gente tinha muitos problemas com a questão dessa genética mais sensível. Então isso custava muito dinheiro, tinha que ter muitos cuidados, tudo mais. E tudo bem, a gente tinha lá média de 30, 28, 30 e poucos litros dia por vaca. Quando a gente resolveu parar a atividade, que aí veio o nosso amigo lá, Collor de Mello, na época, importou leite da Argentina em pó e destruiu a política de laticínio, né? E aí, obviamente, a cadeia impactou e aí os contratos foram rompidos e aí se pagava uma miséria por litro de leite, a gente ficou refém disso. Muitas indústrias, muitas fazendas foram liquidadas, né? Ou seja, as empresas de leilão ganharam muito dinheiro porque liquidou-se muitos plantéis. E a nossa foi uma delas porque a gente estava tomando prejuízo. Eu falei, pai, não dá para... Vamos liquidar. E aí a gente parou, né? Paramos de tirar, vendemos tudo, foi horrível, né? Não consegui ficar no leilão, ver toda a minha infância ali indo embora. Aquelas lembranças, né? Que eu gostava de ver o bezerro, eu sempre me envolvia ali nas férias. Eu não me senti mal ali, vendo tudo aquilo sendo vendido por uma questão política, né? Enfim. E aí a gente ficou um tempo sem produzir. Aí depois de um tempo, meu irmão procurou um cara lá, amigo dele, lá da Exal, e aí acabamos fazendo uma parceria com o pai de um amigo dele,
e voltamos a produzir leite, mas de um outro formato. Gado girolando, a pasto, sem toda aquela estrutura e tal. Então, aquele negócio, o que vale mais? Você manter uma vaca para produzir 35, 40 litros de leite, um monte de leite, mas que te custa um monte, ou você ter 2 vacas a pasto de 18 litros. Aí a gente chegou à conclusão, o que sobrava mais no nosso bolso? As 2 vacas a pasto com 18 litros. Porque o custo era menor, o risco era menor, né? Então, assim, não tinha tanto custo. Então, amanhã, numa eventual problema de preço de leite, a gente não ficava tão refém, porque a gente tinha manobra ali para conseguir reduzir o custo mais drasticamente. Então, é o que eu falo, eu estou falando essa história para falar somente isso. Não adianta eu querer produzir não sei quantos sacos de soja. A pergunta é o momento para fazer isso? Esse é o ano para fazer isso? A qualquer custo você quer produzir isso? Agora, também não quero dizer que você não tem que buscar produtividade, mas tem que olhar para o custo. É o custo-benefício. É aquele negócio, vou usar uma soja de alta genética num solo pobre. Não faz sentido, porque ela não vai expressar o potencial dela. Então, eu tenho que olhar o todo, eu tenho que fazer um diagnóstico assim, como é que está a minha propriedade? Como é que está a fertilidade do meu solo? Como é que está a questão climática aqui? Que também tem isso. O solo é bom, eu planto coisa, mas tem risco climático alto. Eu vou perder todo o investimento, né? Todo não, mas eu vou perder porque vai produzir menos. Então, acho que hoje, quando eu falo de gestão, não é só gestão de custo. É gestão do que fazer, de o que investir, como investir. Tomada de decisão, né? Tomada de decisão, olhar para a tendência, olhar para a estratégia, sabe? Então, assim, falta muita estratégia. Eu acho que hoje, muitas vezes, você chega para um vendedor, chega para um produtor, chega para um fabricante e fala assim, qual que é a tua estratégia para esse ano? O cara não sabe responder. Entendeu? A estratégia dele está vivo. Né? Eu pergunto que a minha estratégia está vivo no final do ano. Mas isso não é estratégia, cara. Né? Isso é consequência da tua estratégia ser ruim ou não tem estratégia. Aí você pode estar vivo ou estar morto. Mas é isso. Eu acho que tem esse lado da... Você falou bem aí, não é só a gestão, mas a palavra é eficiência, né? Eficácia, né? Para a gente ser mais assertivo nas decisões. Eu acho que falta muita assertividade, tem muito chute, muito achismo, sabe? Falta muito dados. As pessoas não têm a cultura de analisar dados no agro, né? Infelizmente. Eu lembrei de uma frase do pai da gestão, Peter Drucker. Ele fala assim que não há nada tão inútil como fazer algo bem feito que nem precisava ser feito. Lembrei dessa frase, ela é incrível. E ela mostra exatamente isso. E a cultura nossa brasileira também, a gente vem disso, né? De que o trabalho duro resolve qualquer problema. O esforço, mas nem todo trabalho duro, o esforço gera resultado. Exato. Você sabe que tem uma palavra aí que chama, e aí isso traduz a questão de produtividade de horas, né? E quando você fala em tempo, por exemplo, você fala assim, eu tenho pessoas que acordam todo dia às 5 horas da manhã, né? Vão para o campo, põe lá no grupo, né? Bom dia, para todo mundo ver que ele está acordado às 5 horas da manhã, porque achando que isso faz a diferença. Aí chega à noite, né? Capitaliza, tô chegando agora, 8 horas da noite para o gerente. Então, assim, aquele cara trabalha 10, 12 horas e acha que aquilo é o máximo, né? Ótimo. Eu já acho que o cara que trabalha todo dia, 12 horas por dia, ele é incompetente, ele é ineficiente. Por quê? Porque ele não está sabendo priorizar o tempo dele. O cara que trabalha 12 horas por dia, ele não tem mais tempo para a família, para ele, para o estudo, para a saúde. Então, isso é eficiência? Não, não é eficiência. Agora, para mim, eficiência é você saber priorizar aquilo que é importante e dedicar mais tempo para isso. Aquilo que é urgente e dar devida prioridade para isso, para você não perder essas oportunidades ou o prazo. E aquilo que é circunstancial, avaliar, vale a pena? Não, então não faz. Então, ser produtivo é saber usar bem o seu tempo. E hoje, infelizmente, os nossos hábitos matam a nossa prioridade. Matam. Porque às vezes você deixa de fazer uma coisa que o cliente pediu, que é urgente, para ficar fazendo uma coisa que é bobagem, ou que você pode fazer outra hora que você não está ocupado, ou que você não tem prioridade. Então, muitas vezes, a procrastinação de fazer qualquer coisa também tem deixado as pessoas para fazer tudo de última hora. E de última hora você não vai fazer bem feito, você vai fazer de qualquer jeito. Então, essa questão da produtividade é uma coisa que você falou aí e que cada vez está pior, porque as pessoas, além de não terem comprometimento mais, prometerem, não cumprirem, falar que vai retornar, não retorna, né? Esquecer de responder um WhatsApp,
marcar entrevista de emprego não aparecer e não dar satisfação, que é o que está mais acontecendo hoje. Então, sabe, as pessoas parecem que perderam o senso do que é certo, o que é errado, o que é o mínimo de consideração. Eu sempre falo, né, olha, o produtor, ele presta atenção em tudo. Então, da forma que você fala, se você prometeu ou não cumpriu, se você chegou atrasado, ele vai lendo tudo. Então, não adianta você ser um ótimo técnico, maravilhoso, conhecer tudo, e comportamental teu não é legal. Então, para mim, um bom profissional ele tem que ter os dois. Ele tem que ter um conhecimento bom técnico ou de vendas, mas de forma comportamental, esse cara tem que ser ético, tem que ser transparente, tem que ser honesto, tem que ser ponta firme de prometer e cumprir. Eu sempre falo, não precisa prometer. O cara não está te pedindo para você prometer, mas se prometer, cumpra. Cumpra o que você promete. Prometa o cumprível, senão você vai ficar numa situação desconfortável. Por que eu prometi isso? Não devia ter prometido, sabe? E a palavra consideração, ela é primordial para o cara depois desenvolver uma outra coisa, que é a confiança. Ninguém desenvolve confiança numa outra pessoa se você não tiver consideração por ela. Essa é uma coisa interessante. E outro ponto, outra dica aí para os seus ouvintes. Pessoas gostam de estar com pessoas parecidas consigo mesmo. Então, se o teu principal cliente lá, que você vai visitar, ele gosta de conversar, vá preparado para ficar mais naquela visita, porque você vai ter que conversar com ele para ganhar a consideração e o respeito dele, ele gostar de você. Então, não é fazer o que você quer, é fazer o que o cliente gosta. Se ele gosta de falar de laço, se ele gosta de falar de pescaria, se ele gosta de falar de motocross, se ele gosta de falar de viagem, do que ele quiser, você tem que ir lá e falar com ele sobre aquilo. Se ele gosta de ser objetivo, direto e curto, seja objetivo, direto e curto. Então, isso não é só vendas, é em qualquer relação. Você precisa ler as pessoas, entender as pessoas, o que elas valorizam, o que elas querem, o que elas buscam, e procurar customizar a experiência para que a pessoa fale, pô, que papo legal que eu estou tendo com esse cara. Esse cara está me agregando, esse cara gostei. E muitas vezes não é só pelo que você fala, é o como você fala. É verdade. É o como você impacta. É verdade. PNL, né? PNL, linguagem neurolinguística. PNL, DISC, tudo. Né? As pessoas precisam entender, cara, que o cliente ele é um CPF, ele tem emoção, ele tem dor, tem rancor, ele tem frustração, ele já sofreu, né? Muitos produtores sofreram. Muitas vezes ele precisa de um elogio, ele precisa de uma autoestima. Alguém fala, pô, olha o que o senhor já construiu aqui, o senhor tem que tirar um chapéu para o senhor. Olha só o que o senhor gostou, olha só onde o senhor chegou. Não, tem vendedor aí de 20 e poucos anos querendo ensinar o produtor como se fosse o professor de Deus. Menosprezando. Eu costumo dizer para o meu time que o produtor rural tem 4 dores e geralmente a maioria só chega nas 2 primeiras, que é a dor diagnóstico, que é problema no menisco. Tá bom, o que é o problema no menisco? E a dor técnica, que é o menisco tem um ligamento que faz isso, aquilo ali, se rompe aqui, e aí você começa a ter dor. Essa é a dor técnica, é a explicação do porquê você tem essa dor. Sim. Agora existe a dor operacional, que é uma das maiores dores do produtor, que às vezes você não chega. Que é quando ele fala, quando levanta, dói. E a dor emocional, que é assim, eu não consigo pegar meu filho de 2 anos no colo porque meu joelho não aguenta mais. É o impacto emocional que a dor provoca, exatamente. Então, se a gente não entra nessas 4 dores, não adianta, né? A gente só tá sendo um médico daqueles que a gente não gosta de ir. É só, olha, você tem virose, tome isso aqui, próximo. Agora, assim, eu acho que você me falou dessa questão do ano, né? Então, assim, falando da gestão. Uma outra coisa que eu acho que é importante, eu quero até aproveitar o espaço aqui para trazer essa reflexão, e eu tenho batido bastante isso, né, que a gente tem apresentado aí nos nossos trabalhos, nas nossas soluções. É um conceito muito bacana que eu tive contato tem uns 2 anos atrás, que é a autorresponsabilidade. Muitas pessoas não... Tem um livro, né, de João Cordeiro, muito bom. Accountability ou autorresponsabilidade e tal. Então, assim, autorresponsabilidade, muitas pessoas nunca ouviram falar desse nome, mas basicamente ela traz uma coisa muito legal para qualquer ser humano, tá? E aí não é agro, qualquer pessoa pode
investisse um tempo para buscar esse tipo de conceito e evoluir como profissional e como pessoa, que é o seguinte, todos nós, eu acredito muito nisso, a gente só realmente consegue se desenvolver como pessoa e como profissional quando a gente se conhecer de verdade. Então eu preciso conhecer. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava fazendo uma mentoria aqui com um líder, né, de uma revenda, e eu falei, olha, o teu resultado deu isso, então você, mesmo sendo líder, você precisa desenvolver esse ponto. E se você não desenvolver isso aqui, você nunca vai conseguir se impor perante a sua equipe. Aí os caras vão montar de cavalo em cima de você. Então você tem que trabalhar esses 2 pontos aqui. Agora, não adianta eu falar para você isso, que na verdade não sou eu que estou falando, eu estou pegando o diagnóstico, como se eu estivesse pegando o teu raio-x, né, teu exame de sangue, e estou te dando o diagnóstico em função dos testes que você fez. Você enxerga que também você precisa melhorar isso? Porque se você não enxergar, você não vai fazer, você não vai melhorar. Então a primeira coisa é a gente assumir que eu não sou bom em tudo. Assumir que eu não sou perfeito, que eu não nasci pronto. E eu preciso melhorar esse ponto. O cara assumir isso é a primeira coisa. Então, a autorresponsabilidade é a gente se conhecer melhor, né? Mais profundamente nossos comportamentos, como somos percebidos pelas pessoas, como é que a gente controla nossas emoções, né? Inteligência emocional, tudo isso. E aí, entender que as nossas escolhas de hoje vão formar o nosso profissional e eu amanhã. Então, exemplo, se hoje eu estou procrastinando, me capacitar, melhorar meu inglês, o meu espanhol, ou estou procrastinando entrar num curso para melhorar minha oratória, fazer um curso de oratória, ou estou procrastinando melhorar conhecimento em tal tipo de doença, ou cultura, ou portfólio, e achar que está tudo bem, que não tem problema, lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, não vai botar a culpa no outro, no governo, na sua mãe, no concorrente, no seu gerente, na empresa, que você não deu certo. Você não deu certo porque você tomou a decisão lá atrás de não fazer nada, de continuar na zona de conforto, de continuar... Não se tornou preparado para as oportunidades à frente, né? Exato. Então as pessoas hoje acham que está tudo bem ser raso, está tudo bem não ter conhecimento profundo de nada, ser um genérico superficial. Só que eu te pergunto, você amanhã você está com um problema de saúde sério, você vai querer um genérico superficial, né, um generalista superficial, ou você vai querer um especialista naquilo? Então pronto, está respondido. O produtor não quer conversar mais com o generalista, ele quer conversar com quem resolve de fato o problema dele. Então se o teu negócio é cana, se o teu negócio é pecuária, se o teu negócio é máquina, se o teu negócio, sei lá o que for, não seja bom, seja o melhor, seja, sabe, foda naquilo, conheça aquilo de fato, para passar segurança no que você está falando. E não ficar com coisa superficial. Porque agora com a IA, todo mundo virou doutor, especialista de tudo. É só pegar a IA, escreva um artigo sobre tal coisa, aí põe lá no LinkedIn, como se o cara fosse o especialista. Aí você pergunta 3 coisas da vida real para aquele cara, o cara né, dá aquela ensaboada e não sabe, porque não foi ele que respondeu, não foi ele que fez o criativo, foi alguém por ele. Então, aquele negócio, quando o cara sabe, né, quando o cara ele faz ao vivo, e não pode ter medo de enfrentar um agricultor grande. Eu vejo muita profissional, naquele cara não dá para ir porque o cara... Não. Vai lá aprender com o cara, vai lá aprender com o cara. Você tem que ter a humildade e falar assim, cara, eu vou lá, peito aberto, se eu não souber responder uma pergunta, tá tudo certo, não sou professor de Deus. Eu vou chegar pro cliente e falar, desculpa, Loyola, mas esse assunto aí eu vou buscar mais informação, porque eu não tenho tanta experiência nesse ponto aqui, mas eu vou te dar a devolutiva aqui que você precisa. Ou vou chamar alguém para te responder isso aqui. Então a gente precisa parar, sabe? Ter mais autoestima. Hoje eu vejo que as pessoas perderam essa autoestima, o brio, a vontade, sabe? Aquele negócio de querer fazer. Então acho que precisa resgatar isso, sabe? E aí é interessante. Quando você começa a dar as melhores performances de vendas em todas as equipes, é o cara que vai lá, que enfrenta, que faz, que está lá de cedo no campo, conhece, está na lavoura, está lá no plantel do cara, sabe o que está falando, tem conhecimento de causa, tem experiência prática e teórica para juntar os dois e dar o diagnóstico. Então, sabe, isso não vai mudar, gente. Isso não vai mudar. Tem uma frase do Michael, lembrei de uma frase do Michael Jordan que acho que encaixa muito bem nisso, que é talento só vence esforço se talento se esforça.
É isso aí. Né? Então, porque às vezes você fala, não, é um vendedor talentoso. Não é, o cara esforçado, ele vai chegar no talentoso. E o talentoso, ele por ser talentoso, ele vai ficar ultrapassado com o tempo. Agora, assim, ó, eu falo para você o seguinte, já me perguntaram isso, né, Loyola, mas o meu disco aqui deu que eu tenho habilidades muito ruins, então, assim, será que eu nunca posso ser um bom vendedor? Porque eu não tenho tais habilidades ainda. Eu falo, olha, vou te ser muito sincero, tem profissionais que, às vezes, vão ter essas competências já desenvolvidas naturalmente. Então, essa pessoa, se ela for inteligente, ela vai saber aproveitar isso e vai ter mais facilidade de atingir altas performances. Mas também só não fizer nada, ela não vai também ser boa. Ela tem que usar isso a favor dela. Agora, você, não vou mentir, vai ter que se esforçar mais, porque não é natural seu ter essa... Agora, eu conheço profissionais que também tinham essa situação sua e se tornaram excelentes profissionais de vendas. Mas eles tinham essa consciência que eles tinham que fazer um esforço maior e fizeram para buscar esse autodesenvolvimento, essa capacitação que eles não nasceram com ela. Não tiveram que desenvolver isso de uma forma mais forte. Qual é a vantagem de você estar nessa mentoria? Que você sabe o que você precisa melhorar e você agora tem a consciência que você tem que dar um gás maior. Muitas pessoas se frustram porque não sabem e lá na frente falam, pô, mas eu não me dou certo com isso. Porque você não fez esse trabalho de analisar o que você precisa e ter uma pessoa para te orientar de forma correta, não empírica, não usando IA, né, para poder realmente trazer resultados. Então, eu vejo assim, ó, hoje as pessoas precisam, de novo, a autorresponsabilidade é você faz as escolhas hoje que vão impactar a sua vida, a sua carreira amanhã. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Que legado que você quer deixar na sua empresa? Que impacto que você quer deixar na sua família? Que exemplo você quer deixar para os seus filhos? Começa a pensar nisso. Porque lá na frente, já foi. Passa assim, ó. Né? Você comentou aí, eu fiquei muito feliz, né, das pessoas falarem bem de mim. Eu tenho uma coisa comigo. Não é só o meu nome. O meu nome é a coisa mais importante que eu tenho na minha carreira. Então, para mim, graças a Deus, nesses 30 anos de mercado, eu nunca falei assim, não, o Loyola não pisa aqui. Não, aqui o Loyola não entra. Não, eu tenho porta aberta para todo mundo. Eu tenho 32 mil seguidores no LinkedIn, não é por acaso. É porque eu sempre fui um cara de construir boas relações. Agora, lógico, tem pessoas que às vezes você não vai gostar, mas eu sempre respeitei. Uma coisa é claro, eu nunca desrespeitei ninguém, nunca pisei em ninguém, nunca fiz sacanagem com ninguém para crescer, para subir, para mudar, porque eu não queria que fizesse comigo, então eu não faço para os outros, né? Então é isso, eu acho que sabe, a gente precisa voltar um pouco mais na essência e falar assim, quem eu quero ser? Que exemplo eu quero deixar? É isso, né? Penso assim. Tem que tomar cuidado com o amigo trator, que é bom, é até bom para trabalhar, mas ruim para passear, rapaz. É boa. Mas, Loyola, cara, sensacional essa sua experiência. Sou muito compactuante aí com tudo que você falou. Inclusive, recomendo. O Accountability está aqui em algum lugar, mas o Desculpability é esse, ó, tá gastinho aqui de tanto ler. Desculpability, Accountability, do João Cordeiro. E eu gosto também de um livro do Eduardo Ferraz, que é o Gente de Resultado e A Pessoa Certa no Lugar Certo. São 12 livros, todos autores brasileiros, viu, gente? Livros didáticos. Meu, vão lá, acho que todo gestor, pelo menos, toda pessoa tem que ter o accountability e o desculpability com ele. E todo gestor, eu acho que teria que ter lido o Pessoa Certa no Lugar Certo e Gente de Resultado, que é como você gerir pessoas aí. E, claro, se você quiser pegar atalhos ou conhecer gente que já passou por tudo isso e tal, como é que faz para conversar com você, Loyola, e falar, poxa, eu preciso do Loyola da minha vida para me ajudar aqui a consertar ou botar no prumo as coisas, ajudar a botar no prumo aqui, trazer essa experiência externa para dentro da minha empresa. Como é que ele faz para te encontrar, Loyola? Bom, a gente tem alguns canais. Eu tenho o Instagram, né, que a gente é bem ativo lá. Para me achar no Instagram é Loyola com Y, ponto R2N, tá? 2 numeral, né? R2N numeral.
No LinkedIn é só Loyola, com Y. Se você botar Loyola, você vai me achar, pode me convidar lá, né? Também usar o LinkedIn para mandar a mensagem. E nós temos nosso site, www.readytomarket.com.br. E também tem o telefone da empresa, né? O WhatsApp, que é o 14 981 14 14 70. 981 14 14 70, DDD 14. Tá? Então, fico à disposição aí. Quem precisar, conta comigo. Estou à disposição para ajudar. Maravilha. E agradecer a você pela oportunidade. Também todos esses dados de contato para você poder entrar em contato aí com o Loyola, conversar com ele. E, cara, foi um prazer, assim, gigantesco conversar com você. Para quem não sabe, essa é a segunda vez, a primeira gravação deu uns BOzinho, mas eu gosto de contar porque, assim, aqui é de verdade, né? Gente de verdade é assim, dá problema, a gente conserta, a gente vai, volta, faz de novo, não tem problema. E eu acho que o papo aqui ficou muito, até mais incrível do que a gente falou daquele dia. Saio daqui aqui com o coração quentinho e com muita vontade de ir para cima e fazer as coisas. Se você quer ter resultado, então clica aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha com seus vendedores, compartilha com o concorrente, para ele também aprender a fazer, para vocês conseguirem disputar lado a lado ali. Compartilha com o seu gestor, com o diretor, compartilha esse episódio que vai ser muito importante para o momento que você está vivendo aí hoje, tá? Então, accountability, senso de responsabilidade, e vai lá ajudar o produtor, não sugar dele. Então, Loyola, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Eu que agradeço. Bem, obrigado pela oportunidade aí, sucesso, parabéns pela iniciativa aí de estar promovendo esse podcast, né, trazendo mais conhecimento, mais insights aí para os profissionais do agro, que realmente acho que é muito válido, principalmente num ano como esse, de muita reflexão. Acho que a gente está no ano de fazer muita reflexão e não só refletir, agir, né? Tomar decisões diferentes, sair da caixa, fazer coisas mais do mesmo não funciona. Tem que fazer diferente para ter mais resultado. É isso aí. Obrigadão.